Vem cá, gente. Quem cuida de quem cuida? Essa é uma pergunta fundamental para todos aqueles que dedicam a sua vida ou parte do seu tempo, né, para cuidar de alguém. Estar sempre disponível, acumular tarefas, nem sempre nos faz bem. Então, para a gente falar sobre esse tema tão importante, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão nos assistindo nesse momento e que cuidam também de outras pessoas, a nossa maravilhosa Solange Leite Vidal, ela que é terapeuta e reprogramadora mental. Boa tarde, Solange, tudo bem contigo, linda? Muito boa tarde, tudo bem, Patrícia? É um prazer estar aqui contigo. Já foi um grande desejo estar aqui e hoje estou realizando, então estou muito grata a ti. Que maravilha, é um prazer enorme ter aqui você juntinho com a gente, principalmente falando de um tema tão importante que muitas vezes acaba sendo, vai ficando de lado, né, gente? A gente vai negligenciando. Mas antes da gente entrar, vamos dizer, no mérito da questão, eu quero saber como que você se interessou, vamos dizer assim, mais a fundo por este tema. Você também precisou cuidar de alguém, conta pra gente. Sim, é verdade. Eu precisei, há um tempo atrás, cuidar da minha mãe. Ela passou por muito tempo depressão, então teve várias crises, ficou internada e foi assim um processo bem longo. Na época eu ainda era criança, então fui vendo aquilo tudo, né? Crescendo e participando daquilo. E decidi então que eu ia cuidar de mim e da minha mente também e aprender esse autoconhecimento que hoje é tão importante para todos nós, né? Com certeza. E aqui a gente fala, por exemplo, de você que talvez em casa cuida, né, de alguém que está doente, tem algum parente, ou você que é cuidador também, né, que sai da sua casa para estar na casa de alguém para cuidar dessa pessoa, ou mesmo para você que é mãe e tem que cuidar dos filhos e de tudo e da casa, a gente muitas vezes acaba negligenciando a nós mesmos, Solange, é isso? Sim, muitas vezes a gente quer cuidar tanto dos outros, né, e acaba esquecendo da gente próprio. E é muito interessante você pensar ao contrário, porque quando eu me cuido, eu vou estar muito melhor para cuidar do outro também, né? Então, essa é uma prática que nós devemos praticar, eu acho, no dia a dia. E por que a gente parece assim, se torna, parece que é egoísmo, né? Vou cuidar de mim primeiro para depois cuidar do outro. Gera um tom assim de egoísmo e você acaba, não, depois eu vou pro médico, depois eu faço a minha consulta, vou ver primeiro a do filho, vou ver primeiro a do marido, não, da minha mãe que está doente. A gente acaba colocando sempre os outros em primeiro lugar. Sim, ao passar, conforme a gente vai crescendo, a gente aprende isso e se torna como uma crença, né? Porque eu mesma, em vários momentos, eu me dediquei mais ao outro, a cuidar da minha mãe, do que a mim própria. Então, eu cresci assim, né? Você pensa assim, não, eu preciso primeiro cuidar do outro e depois de mim. E não é egoísmo, né, a gente cuidar da gente. Na verdade, é a melhor coisa, porque quando eu estou bem, eu vou cuidar muito melhor do outro também. Com certeza. E quais são as principais crenças ali que acaba sendo instaurada na nossa mente com esse tipo de pensamento? Então, uma delas é assim, eu não tenho tempo para isso, né, para cuidar de mim. Você, não sei, já deve ter ouvido falar, né? Já falei. Eu não tenho tempo para cuidar de mim. Ou é egoísmo cuidar de mim. Então, isso são crenças que a gente cresce ouvindo muitas vezes da nossa própria família, né? E aquilo se torna a verdade. Por muito tempo você deixa de viver a sua vida e tenta viver só cuidando dos outros e acaba tendo uma baixa autoestima porque você não consegue viver seus sonhos. Você não consegue se dedicar a você mesmo e acaba que aquilo se tornando um estresse, né? Com certeza. E um ciclo vicioso, né? Um Estresse ciclo em cima vicioso. de estresse, daí você tem que cuidar, daí você tem que fazer e você não consegue sair disso. Mas tem como sair disso, né? Tem como você, digamos assim, ressignificar essa questão dessas crenças limitantes, reprogramar também? Como que funciona, Solange? Hoje, com o estudo que a gente tem, é muito fácil entender que pode sim ressignificar as crenças, né? Então, eu posso dar um novo sentido para essa crença. Por exemplo, é um egoísmo cuidar de mim. Mas não, eu posso dizer, não, faz parte cuidar de mim para que eu tenha uma vida com muito mais qualidade. Então, aí, conforme eu vou tendo essa repetição, eu vou mudando essa crença, porque ela, através da repetição, ou então de um forte impacto, eu consigo mudar e ressignificar aquela crença, colocando uma positiva no lugar daquela negativa. Mesmo pessoas que já estão, vamos dizer assim, uma vida inteira, né? Talvez anos ali, dedicando-se a outra pessoa e tem essa questão de se sentir inferior e de não ter esse autocuidado, consegue também se libertar disso? Consegue. Assim, provavelmente vai
ter que procurar uma ajuda também, né? Claro. Nós, terapeutas, a gente trabalha com muitas ferramentas que pode ajudar e até acelerar esse processo, né? Da pessoa ressignificar. Através da hipnose, é uma das ferramentas que a gente usa, a PNL. Então, assim, você consegue, sim, ressignificar e ter novos hábitos também, uma vida muito mais saudável e para poder estar melhor para cuidar do outro também. Quais são os perigos da pessoa, por exemplo, Solange, não cuidar dela e deixando, e deixando, e deixando? Essa pessoa também adoecer? E daí, quem cuida dela? Então, isso é um problema muito sério. Eu passei por isso, assim, chegou num ponto que eu comecei a ter muito estresse. Eu não conseguia dormir bem, porque, assim, você fica se cobrando, né? Queira ou não queira, você quer cuidar da outra pessoa e você sempre está naquilo de se cobrar, de fazer o melhor. E isso pode causar também muito estresse, pode causar depressão. Então, pode sim se tornar uma doença e muito grave. E como tudo, acho que tudo na vida é a questão do equilíbrio, né? E como que a gente pode dosar, equilibrar então esse cuidado com o outro, porque muitas vezes esse outro demanda muito, né? Muito esforço, muita dedicação, e esse cuidado com nós mesmos. É a gente entender que nós somos prioridades, cada um de nós, a gente é prioridade. E sim, eu devo olhar para mim em primeiro lugar, para depois eu olhar para o outro. Quando eu faço isso, eu automaticamente vou cuidar muito melhor do outro, né? E daí tem várias práticas também. A meditação vai ajudar, o respirar. Sabia que tem até uma técnica de respirar para você controlar a ansiedade? Como que é? Isso é muito bom. É muito difícil? É muito difícil essa técnica de respirar? Dá para fazer? Posso fazer aqui? Claro, Você tem que ser lá. em pé. Vamos fazer? Tem que ser em pé? Calma aí que vamos levantar então. Qual câmera, diretora, a gente pode levantar para fazer a técnica? Na 2? Essa aqui que está na nossa frente. Linda? Tá. Vamos levantar. Eu vou pôr o microfone aqui para demonstrar, então, para você. Eu seguro para ti. Então, uma delas é assim. Você vai erguer a mão assim, Tá. respirando. Você vai respirar. E você vai erguer a mão e você vai soltar de uma vez. Respirando forte, colocando toda aquela energia ruim para fora. Então, quando for respirar, eu ergo. E daí eu solto você de uma sobe pegada. respirando. Tá. E daí você solta tudo. E tem algum, tipo, quantos segundos eu tenho que segurar lá em cima? Não, não tem isso. Subiu, soltou. Não tem muito, é mais você ser bem intenso, assim. Subiu bem respirando, Tá. e aí você solta com tudo. Não sei se eu soltei com tudo. Acho que a primeira ainda não. Parece que a primeira você fica meio receosa. Será que solta mesmo? Como é que é e tal? Não, ó, vamos respirar direito, Patrícia. Vai. É bem intenso, aquele... Você põe toda aquela Esgota energia, toda- isso. Olha só. Você fazendo umas 3 repetições, você Aham. estando ansiosa, você já vai conseguir controlar essa ansiedade. Então, Que assim, maravilha. Vamos sentar vamos aqui de novo. sentar. Que maravilha, menina. Olha só uma técnica para aplicarmos em momentos aí de muito estresse, muita ansiedade, aplicar também. Que legal, Solange. essa técnica é ótima e eu aprendi justamente na aula de yoga. Hoje eu pratico yoga e tem sido, assim, uma prática excelente, tanto na meditação, como foco, como respiração. Então, eu indico muito também para as pessoas uma caminhada, um yoga, correr. Também comecei a correr, então, quarta-feira eu vou participar da minha primeira corrida. Que maravilha, que legal. Sim, e tem sido para mim, assim, práticas do dia a dia que têm me ajudado muito na questão da ansiedade. Tá vendo só, gente? Só tem um jeito de descobrir se dá certo pra você também. É começando. Você dá o primeiro passo, porque quem cuida também precisa de cuidado e de autocuidado. Solange, minha linda, obrigada pela presença aqui no Vitrine. Passa seu Instagram pro pessoal de casa te seguir nas redes e também se tiver alguma dúvida, entre em contato com você. Tá bem. O meu Instagram é Solange Leite Vidal Mentora. E temos aí várias práticas, Patrícia, até do autocuidado mesmo. Uma outra oportunidade eu venho trazer aqui para vocês. Claro. Vai ser um prazer estar contigo novamente e agradeço por essa oportunidade. Eu imagino, o prazer é todo nosso e sim, estará juntinho com a gente em mais uma oportunidade, tá? Um beijo grande, linda. Beijo. E até uma Gratidão. próxima, viu?